Programa de hoje, o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de BH. O que os analistas têm que fazer, no mínimo, é isso. É, gente, verdade, viu? O cara também é colunista da Gazeta do Povo e analista político do Brasil Paralelo. O homem é conhecimento puro, com análises pontuais e afiadíssimas. E a verdade, acho que é um pouco que ninguém sabe nada do que vai acontecer. Muitos aplausos para Adriano Janturco. Adriano! Olha ele aí. O que é um break? Então vou fazer um break. Agora você pediu um break? É? Tá bom. Por que você pediu um break? Então, vamos fazer um break para a nossa rede de rádio, para todo o Brasil. Você do rádio, daqui a pouquinho a gente te passa, mas a gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. A gente continua o papo aqui, daqui a pouco a gente volta aqui a falar com o rádio. Você esteve aqui em 2019. 18. Foi 2018? Aqui no microfone. 2018, que é esse livro aqui, né? Que, ó, são as mentiras... as mentiras para nós, o que contaram de mentiras para nós sobre o Brasil. O que mudou desse tempo para cá? Muita mentira a mais? Muitas mentiras a mais e também velhas mentiras que não acabam, né, que continuam. Então, 8 anos atrás eu trouxe mais o livro, meu manual de ciência política, mais acadêmico, e hoje tentei fazer um livro mais popular, mais curto, mais fácil de ler, para desmistificar os grandes mitos nacionais. Muito bem. Qual que é o principal que venha há décadas, talvez, o pessoal soltando aí pra turma, hein? Vários, eu diria, especialmente a famosa questão que todo mundo repete: o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Sim. A corrupção é o maior problema do Brasil. Na verdade, os dados não mostram exatamente isso. Primeiro, não é minha opinião. Sim. Claro que também é um problema, existe o problema, ninguém nega isso, mas existem rankings internacionais, certo, que mostram que, obviamente, o Brasil tem países bem mais corruptos que o Brasil. Recentemente, o Brasil caiu de posição, mas nos últimos 10 anos sempre esteve mais ou menos no meio para baixo do ranking internacional. E quando se calcula o impacto da corrupção no PIB, é um número relevante, mas não é o maior problema do Brasil. Não é 50%, não é 20%. Os estudos mostram que é cerca entre 1,3% e 2,4% do PIB. Mas isso daí, como que se mede isso? Porque a gente vê algumas coisas acontecendo, né? A gente consegue acompanhar pela mídia os esquemas de corrupção todos esses anos, assim, o que aparece. Mas também tem o que não aparece, né? Coisas que às vezes a gente acha que tá indo, uma verba tá indo pro destino certo e no final a gente vê que não tá. Por quê? Porque a gente vê claramente os hospitais que não funcionam, a escola que não funciona. Então, como que é medido isso daí, hein? Perfeito. Obrigado. Samidana talvez sabe melhor que eu, porque os economistas medem exatamente estes mercados informais, assim como corrupção, também prostituição, droga, armas, etc. Então tem alguns dados que se baseiam nas apreensões ou nos casos descobertos, mas também tem algumas estimativas. Agora, o ponto qual é? Também são vários rankings internacionais, com vários analistas de várias universidades diferentes, mas vamos pegar a estimativa mais pessimista, 2,4% do PIB, e vamos supor que esteja errada, e que esteja até muito errada. Mesmo se for o dobro disso, ainda assim é 4,8% do PIB, 5% do PIB. O que está exatamente em linha com os dados internacionais, porque o impacto da corrupção no PIB mundial é entre 3% e 5%. Então, assim, mesmo errando muito, é 5% do PIB, que é um problema, é relevante, sim. Claro, mas não é 20%, 30% do PIB. E quem está acima da gente aqui? Pois é, de países mais corruptos. Isso. Basicamente, as pessoas esquecem que existe a Ásia, a África e o resto da América Latina. É porque as pessoas pensam, eu trago isso também no livro, quase sempre só na Suécia, Dinamarca, Suíça, Alemanha. Aí é claro que esses países, mas são eles que são pontos fora da curva. Na verdade, toda a Ásia praticamente, toda a África e vários países da América Latina são mais corruptos. O Brasil é bom nos países que tem esquistossomose. Sim. Se você pegar o ranking de países que tem esquistossomose, a gente é a Dinamarca. Entendeu? Pode ser uma forma de você pensar, né? A gente é bom e bom pra país ruim. Depende do jeito que você olhar o mundo, né? Porque não pode reclamar tanto do país que a gente vive. Mas isso aí, eu acho que esse negócio de corrupção, eu acho que
é uma coisa mais cultural, né? Acho que todo mundo é um pouco corrupto no Brasil, né? A gente sempre arruma um jeito de burlar as coisas. Jeitinho brasileiro, muito se orgulho no Brasil de comprar alguma coisa, se tiver a oportunidade de comprar uma coisa mais barata, de fazer um negócio assim, a gente tem essa característica, né? Olha, eu particularmente acredito que não. Acho que seja mais uma questão de incentivos. Tem um autor muito importante, eu nem trago isso aqui no livro, mas assim, Robert Putnam, que é um cientista político muito importante, ele faz um estudo exatamente sobre a Itália, tentando explicar por que o norte da Itália é mais rico, mais organizado, mais civilizado, e o sul, do qual eu venho, é mais pobre, mais bagunçado, mais incivilizado. Ele mostra, agora sem me alongar demais, que é basicamente uma diferença de instituições políticas. Instituições virtuosas geram comportamentos virtuosos que no longo prazo se tornam cultura virtuosa. Instituições perversas geram incentivos perversos que no longo prazo, claro, se tornam uma cultura perversa. Sim. Então a causa originária, na verdade, a meu ver, são mais as instituições. Sim, mas se você for pegar a própria Itália, o norte da Itália, Milão é um puta lugar chato. E o sul da Itália, Sicília, ali, o sul da Itália lá, é muito Nápoles, é muito mais legal do que o norte da Itália, que é quase uma Suíça, é uma coisa meio chata, né? Não sei se você concorda com isso. Acho que isso também conta para a vida ser melhor ou ser pior, né? Sim, geralmente há esse trade-off, né? Então, mais chato ou menos chato, ok, que é um pouco mais subjetivo, mas a renda per capita também acompanha. O índice de respeito, por exemplo, das leis, das normas, etc., o estado de direito, a criminalidade, geralmente também vem junto. Adriano, por exemplo, que nem aqui no Brasil, o que eu gostaria de um presidente... O Brasil que eu quero. Era ter a gente ter a renda per capita, se a gente pudesse ter, de uma Polônia, né? Porque aí ia melhorar muito a vida do brasileiro. Aí ia melhorar a qualidade de vida. Porque fica nessa história, né? A gente fica discutindo aqui se banheiro para trans. Sim, é uma puta de uma discussão, né? É uma puta discussão que a gente está aqui. Não chega a lugar nenhum. A Virgínia vai para a Copa. É a Virgínia, aí o Juca Kfouri chora, aí outro chora, aí o Luciano Huck fala agora da Bolsa Família, o nego enche o saco. Só distração. Pô, é uma coisa que... Não vai, dá para não ter resolve. Dá para ter um PIB alto e a corrupção pautorando. Você falou que a Ásia é mais corrupta, tem países da Ásia que é mais corrupto que aqui, só que acredito que é mais desenvolvido que aqui, ou não? Ou eu estou errado, hein, velho? Não, há uma correlação muito forte entre renda per capita e corrupção. Sim. Países mais pobres tendem a ser mais corruptos e vice-versa. O importante é olhar o PIB per capita. Então, por exemplo, a China, a Rússia, a Índia tem até um PIB absoluto muito grande, mas o PIB per capita, obviamente, é muito mais baixo, porque são países grandes. Sim. Mas se você é da Itália, e você deve, obviamente, recordar Mãos Limpas, né? Que a gente se inspirou aqui, o juiz Sérgio Moro, para fazer a Operação Lava Jato. Todos foram soltos aqui. Concordo que a corrupção, né, como você colocou, é uma perspectiva. Mas qual é a sua visão para isso melhorar, pelo menos no país? Porque quando a gente tem muitos casos aqui, você está acompanhando CPMI, INSS, tem a história do Banco Master, e são valores assim estratosféricos, que no final pode não interferir no seu primeiro do mundo, mas é questão de né, você ter uma relação mais favorável para o seu país. Você não vai querer a corrupção de forma alguma. Claro. É O que aconteceu na Itália e o que aconteceu? Porque todos estão soltos lá e no Brasil segue o mesmo lugar. Sim, foi muito similar, basicamente. O desfecho, inclusive. Mas, basicamente, muitas pessoas pensam que precisa atacar a corrupção diretamente para resolver a corrupção. E muitas pessoas pensam que precisa prender os responsáveis e aumentar as penas. É óbvio que isso é justo, ninguém é contra, etc. Mas, na verdade, quando você prende os responsáveis, que têm que ser presos, claramente, só mudam as pessoas, né? Morto um papa, se faz um outro. Então, a dinâmica, a lógica do funcionamento continua a mesma. E o próximo escândalo vai ter outra cara, outro nome, mas, inclusive, vai ter a mesma dinâmica e uma magnitude muito maior, na verdade. Que é o cada que escândalo, exato, cada escândalo é sempre maior. Então, para mudar tudo isso, tem que mudar a lógica do jogo, a dinâmica. Então, um sistema que é mais engessado, com mais burocracia, mais regulamentado, mais legislação, onde você concretamente precisa de um alvará, uma autorização para qualquer coisa, é um sistema que gera muitos incentivos para a corrupção. Um sistema menos engessado, mais livre, com menos regulamentação, menos burocracia, gera menos incentivos. E os poderes também, né, independentes, né, decisões aí de freios e contrapesos que são controversos, né? No Brasil, principalmente. Total. Hoje, basicamente, não existe mais, né, a separação dos poderes ideal, etc. Então, mais poder concentrado e mais poder discricionário, mais corrupção. Pô, é bacana o livro dele. Ó, o PSDB nunca foi
não é e nunca foi um partido de direita, que é o que muita gente acreditava. Eu já falava isso, porra. Terra das tesouras, E porra. aqui tem muita coisa que a gente acha, inclusive o negócio que o Palmeiras, se tem ou não mundial, eu não vou falar isso aqui, vocês vão comprar o livro para você ter essa informação. E tem aqui como comparar o Brasil. Como fazer a comparação? Números absolutos e porcentagens. Você comparar o Brasil. Pô, é muito bacana, ó. O livro tá aqui, tá à venda, né? Sim, claro. Procure aqui, ó. É Adriano Gianturco. O autor, ó, Adriano Gianturco, Mentiras para Nós sobre o Brasil. Pois não, professor. Queria mais 10. perguntar o seguinte, Adriano. Pergunta. A gente tem o índice de corrupção, mas tem um cruzamento que é meio óbvio, que é o tamanho do Estado. Obviamente, quanto menor o Estado, menos espaço para corrupção. E aí tem várias bandeiras e políticas econômicas que acabam sendo consequência disso. Você sabe, quanto mais Estado, mais corrupção. Você vai ser a favor de privatização, você vai a favor de diminuir o papel do Estado no país. Você chega a tratar disso no livro? Não, por quê? Concordo plenamente, mas por quê? Porque neste livro eu quis fazer uma coisa bem menor, com capítulos menores, de forma que seja mais facilmente legível para as pessoas. Inclusive, eu não quero nem levar às conclusões, ou então qual seria a solução que você deveria pensar. Eu quero que as pessoas cheguem lá sozinhas. Por quê? Vou te mostrar alguns casos. Aí é difícil, hein? Eu acredito que seja o contrário. Vou te mostrar. Por exemplo, agora, nós falamos aqui de corrupção, mas o livro não fala só disso. Por exemplo, prisão perpétua. As pessoas acham que é normal não ter prisão perpétua. Maioridade penal. As pessoas acham que é normal que a maioridade penal seja de 18 anos. Por quê? Porque aqui é assim. Quando você mostra para as pessoas que isso não é normal, que só 3 países no mundo têm idade penal de 18 anos, todos os outros têm uma idade penal menor. Quando você mostra que só 19 países, em mais de 180 países, não tem prisão perpétua, ou seja, que o normal é ter prisão perpétua. Quando você mostra que o Brasil é entre os países que tem mais empresas estatais do mundo, isso não é opinião, são dados. Quando você mostra que o Brasil é o país onde os bancos estatais existem, em outros países também, mas aqui tem a maior concentração de ativos na mão de bancos estatais, a pessoa entende sozinha. Uhum, com certeza. Por exemplo, que nem agora a turma quer trabalhar menos. Né? Temos aí agora a escala. Por exemplo, você pode se mudar para Kiribati. Eles só trabalham 27 horas por semana. Olha, coisa boa. Vai lá, Moçambique trabalha 28, Ruanda é um bom lugar para você também. Você trabalha 28 horas. É escala. Tá achando ruim aqui? Somália também você vai trabalhar só 30 horas. Isso. Também é um lugar que prospera, né? E comer uma vez por ano. A gente vê que beleza. O que mais vocês têm? Muito bacana o livro. Adriano, eu queria perguntar justamente essa parte da educação. Como é que está uma das coisas do Brasil? Como é que está o índice da educação? Eu acho que também muitos problemas passam pela educação, pelos professores. Tem algum dado? Vários. Todo mundo sabe o famoso teste PISA, que é o maior ranking internacional, que mede a qualidade, etc. E, infelizmente, o Brasil está na posição 60. Aí depois se subdivide entre escrita, leitura, ciência, matemática, etc. Outros dados que eu trago aqui no livro, por exemplo. O Brasil é o país no qual o status social do professor é o mais baixo do mundo. Também é o país no qual os pais mais desencorajam os filhos a fazer essa profissão. Também é o país no qual as pessoas acham que os alunos desrespeitam mais os professores. Então, realmente, tem vários dados e neste caso, então, eu diria assim, que a percepção que as pessoas têm que as coisas não funcionam bem nessa área está amparada realmente nos dados, nas evidências internacionais. Em relação à segurança pública, que a gente fala que a gente tem leis frouxas, que a polícia prende e depois solta. Como que você acha que é a relação da segurança pública? Total, verdade, é um fato. De novo, é importante dizer que assim, não tem nada de minhas opiniões aqui. Eu só trago dados, rankings internacionais, etc. Exato. Vamos lá. Por exemplo, 11 das 50 cidades mais perigosas do mundo são do Brasil. O Brasil tem a 16ª maior taxa de homicídios do mundo.
e outras questões sobre criminalidade de forma geral também. De novo, prisão perpétua. Só 19 países do mundo não têm prisão perpétua. Isso não é normal. Maioridade penal também, e também a qualidade e os dados da justiça penal. Todos nós temos essa percepção. Sim. E existem rankings que medem a qualidade da justiça penal. E realmente, quando você olha a efetividade da justiça penal, a capacidade da justiça penal, então, tanto o judiciário junto com as prisões, de fazer com que o preso não cometa outros crimes, na verdade, também está muito aquém do desejado. A imparcialidade da justiça penal é a penúltima do mundo. Só depois da Venezuela. Aê, Caramba. sim. Eu vou fazer o break. O papo tá muito bom. Ó, o livro aqui, ó. Pô, peço o seu, hein? Leitura fácil e muitos dados. O cara trabalhou muito para esse livro. Mentiras para nós sobre o Brasil. A venda à Amazon, tem as plataformas aí para você comprar. O break da rede de rádio. A gente tá batendo papo com Adriano Janturco aqui. Adriano.Janturco nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Bolinha de golfe. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você demorou? Porque, olha, o que tem de trabalho aqui não é brincadeira você fazer todas essa pesquisa, né? Assim, na verdade, eu estou só divulgando, né? A maioria são dados do Banco Mundial, da ONU, do FMI. Sim, mas a pesquisa... Sim, demorou um tempão. E para ficar assim, legal, Curtinho. né? Para você curtir o livro, é um trabalho muito bacana. Você tem pergunta, Albeta? Tem uma também. Quer fazer, professor? Pode fazer. Não, eu ia falar uma coisa que me irrita muito como acadêmico que eu Cueca fui. apertada. É o seguinte, a gente ignora as melhores práticas, né? Então, como você falou, a gente sabe, política de segurança tem 300 anos de dados. Política sobre educação, outros 200, 300 de dados. Política sobre corrupção, mais dados. Por que não chega e nas melhores práticas? Por que não só aqui, mas principalmente aqui no Brasil, por que os nossos decisores públicos não levam em conta os inúmeros estudos da literatura que são seminais em muitos casos? Concordo plenamente, é um ponto sobre o qual eu também bato bastante, não só da literatura, mas políticas públicas que realmente existem em outros países. Então, se tem países que, por exemplo, no ranking PISA estão na frente, por que não copiar? Claro, adaptando, né? Mas por que nós temos que resetar e reinventar a roda todas as vezes? Bom, aí, de novo, eu não trago isso ao livro, é mais uma minha interpretação. Acho que por vários motivos. Um, porque há uma falta de informação. As pessoas não sabem, né, qual é a minha colocação do meu país perante os outros países. E é isso que eu tento fazer. Né? Será que é normal ter essa taxa de homicídios? Será que é normal, por exemplo, ter este fundão eleitoral, etc. Nos outros países também é? Não, não é. Será que é normal que os funcionários públicos ganhem tanto assim quanto ganham aqui? Não, não é. Então, primeiro é isso. Eu acho que é falta de informação. E segundo, talvez tenha uma certa mania, uma vontade de querer ter uma receita própria, né? De criar uma receita própria, só nós, de não copiar dos outros. E a ideia que seja essa ideia, né? Ah, não, nada explica o Brasil. Precisa da NASA para explicar o brasileiro. Ah, mas isso não se aplica no Brasil. Na verdade, não. O Brasil tem suas peculiaridades, como qualquer país tem. Algumas positivas, outras negativas, mas na maioria das variáveis, o Brasil é um país como os outros. É um país de renda média que tem variáveis médias. Algumas acima da curva e outras abaixo da curva. Mas o Brasil tem dois Brasis, né? Tem um Brasil que paga a conta e tem aquele Brasil que está lá em Brasília que se beneficia. Que é o Brasa. E a gente, que é o Brasa da camisa amarela. Isso. Que é o, como é que chama? Canary. Amarelo Canary. Por quê? Porque a gente está pagando as contas, mas chega uma hora que esse dinheiro acaba. Chega uma hora que... E a gente está vendo agora, com tanto imposto, que esse dinheiro vai acabar. Então a gente não vai ter como mais pagar, por exemplo, para um juiz. Agora estão lá nos penduricalhos lá. O juiz, tem juiz que ganha 500 pau, ganha qualquer coisa. E aposenta bem. Fora as mesadas. Então isso aí vai acabando porque o dinheiro, ele é um país meio... Sei lá, como é que eu vou dizer? Parece um reino, né? Eles têm um reino. Agora votaram lá, você viu que votaram ontem, votou todo mundo igual para ter mais privilégio para reeleição. E verba para política também. Isso nunca falta. Mas vai faltar dinheiro. Total. Né? Concordo plenamente.
E ao ponto que você, sem saber, falou exatamente o termo que eu utilizei para um artigo recentemente na Gazeta do Povo. 2 Brasis versaudita. O Brasil é conhecido como a Belíndia. Nós vivemos em algumas bolhas que são a Bélgica, né? Essa aqui é uma nossa bolha, várias Bélgicas dentro de um país que é uma Índia, na verdade. E eu estou falando de versaudita no sentido de Versailles e Arábia Saudita. É uma Versailles de privilégios para eles, para essa casta, em Brasília e os amigos deles, e a Arábia Saudita chicotadas para nós. Sim. Exatamente. E essa não é opinião, é isso que eu trago. Porque quando você olha os dados, você citou os juízes, é claro que eles desenvolvem uma função fundamental. Claro. E todo mundo defende. Que merece ganhar bem, exato. claro. E em todos os países do mundo ganham bem. Sim. Só que realmente aqui ganha mais que o normal e mais que outros países. Isso não é opinião. O custo é muito alto, né? O custo de toda a estrutura é muito alto. Não são todos eles, né? Porque é verdade que é mais na área federal do que estadual e municipal, é mais no judiciário do que o executivo e o legislativo. É verdade que nós não temos muitos funcionários públicos em comparação a outros países, mas o custo, sim, é muito, muito grande. E a estabilidade? Também é outra coisa, né? E é aquela história, né? O privilégio ninguém quer perder. É claro. Isso é inerente do ser humano, né? A gente nunca vai abrir mão de algum privilégio. Benefício que ela ganhou, não tira mais. É difícil, né? Você vê alguma... Tem aqui a luz no fim do túnel. Qual país a gente deve mudar? Sai. Não tem a luz. Não tem? Não. A luz no fim do túnel, neste livro não tem. Olha, eu diria que as receitas certas já existem, já são traçadas. A dificuldade não é de entender qual é a receita do ponto de vista técnico, é de implementar, de fazer com que o paciente tome este comprimido. Mas é uma questão de incentivos políticos. Obviamente, eles não têm um incentivo a ceder, a abrir mão destes privilégios, do poder, etc. Meu papel não é exatamente este, como professor, o que eu faço. Portanto, primeiro, vamos fazer o diagnóstico certo. Porque ainda, a meu ver, tem este problema, mas é um problema de diagnóstico errado. Muitos falam, por exemplo, porque até ontem eu vi analistas políticos na TV nacional falando, não, porque o Brasil é um país capitalista, tem uma economia livre. Isso não é opinião. De jeito não é. Existem rankings internacionais que mostram o Brasil está entre os países com menos liberdade econômica. Um dos mais fechados. Exatamente. Também protecionismo. É um dos países mais fechados ao comércio internacional. Outras coisas que também todo mundo repete, tá? Que todo mundo acha. Porque o Brasil tem muitos municípios. Também não é. Todo mundo acha. Quando você olha vários países muito menores que o Brasil, França, Alemanha, Itália, até a Tchequia, a República Tcheca, tem mais municípios que o Brasil. E quando você olha per capita, na verdade, visto que o Brasil é muito grande, o Brasil não tem muitos municípios. Tem que 4, 5 mil, né? 5 mil. 5 mil municípios. Até a Tchequia tem mais de 6 mil. Caramba, a Itália tem quantos municípios? 7 mil. 7 mil municípios. E depois tem que fazer a conta per capita. Né? O problema dos municípios não é o número em si, é o fato que muitos municípios não se sustentam sozinhos. E aí o custo da Câmara dos Vereadores, etc., realmente é muito alto. E aqui, mas de novo, por quê? Não é cultural. Teve uma lei que gera um incentivo aos municípios se cingir e criar 2 municípios com 2 estruturas políticas. Né? Então isso é um problema em si, mas não é o número de municípios em si. Eventualmente, outro dado, por exemplo, que poucas pessoas sabem. O Brasil, claro, é um país enorme, todo mundo sabe, tanto territorialmente quanto demograficamente, mas a densidade é muito baixa. É um dos países menos densos do mundo, mais vazios do mundo. Isso é um dado interessante por si só, mas também gera repercussões em termos, por exemplo, de segurança. Porque, obviamente, é mais difícil prover segurança. Este é um dos motivos pelos quais as pessoas querem mais armas, por exemplo. Né? Além do debate sobre é justo ou não ter armas ou não, desarmamento ou não, etc. Tal. Então, tem todos esses mitos ou ainda, né? Essa ideia segundo a qual, por exemplo, o Brasil é um país atrasado em tudo. Não, também não é. A ideia segundo a qual os brasileiros seriam egoístas. Também não. Existe um ranking, olha que bacana isso, existe um ranking internacional que mede o nível de caridade, de altruísmo que as pessoas fazem. E o Brasil está entre as populações que mais fazem caridade e voluntariado do mundo. Olá. Isso é medido em termos de tempo gasto à causa e dinheiro doado em proporção ao PIB. Então, mas ninguém sabe, é um dado muito positivo. Sim. E tem várias coisas. Legal, muito bem. Olha, eu vou indicar, mais uma vez, são dados internacionais aqui, compilados aqui, do professor Adriano Gianturco, que é esta simpatia que conversou com a gente aqui, Mentiras para Nós sobre o Brasil. Boa. Vou agradecer sua participação aqui no Pânico, foi muito bacana, espero que você volte
várias vezes aqui pra gente trocar ideia. Boa. E você também escreve no Gazeta do Povo, que é um jornal muito bacana, que é online lá Não, Gazeta do Povo é de Curitiba. Gazeta do que Povo. É um jornal secular de Curitiba que está online agora e eles têm também impresso online, tem uma colaboração, se você puder colaborar com o Gazeta do Povo, é muito legal. Boa. E tem bons articulistas lá, inclusive o professor PhD, Jean Turco. Obrigado, mestre. Obrigado. Muito obrigado, o papo é muito bom.